Quando a gente fala de revelação alienígena, existe um consenso de que se a vida alienígena extraterrestre ela se revelar, as religiões cairão. As religiões, os controles, né, A minha os já caiu há dogmas. muito tempo. Mas qual que é a sua avaliação sobre isso? Porque Eu acho que cai mesmo, porque o pessoal vive de dogmas e de crenças. Por exemplo, as aparições de Maria em isso Fátima aí é um são fato ufológico, alienígenas, cara. literalmente, né? Totalmente. É. Quase todas as aparições, elas só recebem a projeção da adoração, que continua a ser a mesma repetição dos deuses dos Benai Elohim, dizendo, me adorem. Uhum. E é aqui que eu queria chegar também, porque o apóstolo Paulo diz que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é com o culto aos alienígenas, culto aos anjos, que é uma coisa que nos nossos dias proliferou-se para todo lado. Eu vejo aí na internet o pessoal dizendo morreu Javé, aí cultuam os Anunnakis, Uhum. não entenderam nada de coisa alguma, é um besterol doido, um pessoal ignorante que não sabe de coisa alguma, que viu um documentáriozinho e sai gravando vídeo para querer ter likes no Instagram. O negócio é muito mais sério, o buraco é infinitamente mais em cima. E o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado com o culto aos anjos, porque eles são seres reais existentes, mas são criaturas, Uhum. como nós. Qualquer anjo que apareça em mim, eu digo, oi, irmão. Eu não tenho medo de nenhum ser, de nenhuma natureza, não vai me gerar nem arrepio. Você pode ter certeza, eu tenho consciência que eles são apenas meus conservos. Como o apóstolo João, quando ele viu um anjo poderoso, ele quis adorá-lo e o anjo o colocou em pé, dizendo que é isso. Eu sou apenas conservo teu, serve a Deus e a Ele dá glória. Nós fazemos parte do mundo das criações e das criaturas. Se eu sou de outra dimensão, se eu sou De outro de outro planeta, planeta, se eu sou de intraterreno. outra vibração energética, Exato. Aham. mas eu sou uma criatura, Aham. diferente de você, mas eu não tenho que ser adorado por nenhuma outra coisa. Adora a Deus. A adoração é a Deus. E a única adoração a Deus que eu faço é em Cristo, que é a expressão possível do ser de Deus para a finitude humana. É Cristo, como o discípulo dele, Filipe, depois lá em João 14, quando Jesus falou um monte de coisas maravilhosas, disse, na casa do meu pai há muitas moradas, Uhum. numa linguagem antiga, numa linguagem contemporânea, há muitas dimensões na casa do meu pai. Eu voltarei, vos levarei, não vos deixarei órfãos, convém-vos que eu vá. E aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus olhou para Filipe, eu posso até ver um sorriso, dizendo, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aí o apóstolo Paulo diz que nele todas as coisas da criação subsistem. Nele tudo foi criado. E o apóstolo João, que chega com a linguagem do verbo, ou do logos, no grego, ele não inventou esse conceito do logos. Ele viveu em Mileto, provavelmente com Maria, mãe de Jesus, que morreu em Mileto, onde até hoje tem lá o lugar, supostamente, da sepultura de Maria. E o que havia em Mileto? 300 anos antes de Platão, de Sócrates, de todo esse pessoal,
os pré-socráticos, de Tales de Mileto, de uma quantidade enorme de filósofos naturalistas e filósofos cientistas. Foi aonde primeiro apareceu o conceito de átomo, de que isso que é invisível era algo que a gente não sabia explicar, mas que podia dar-se o nome de átomo. E se explicou pela primeira vez que o universo decorria do logos. O logos, o verbo, a palavra que dá razão, significado, sentido e que é a causa, é a propulsão, é o poder causal de todas as existências. O apóstolo João, que viveu em Mileto muitos anos, até ser exilado na ilha de Patmos, diz isso. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Logos, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu acho isso de uma maravilha, de uma utilização límpida, linda, maravilhosa, que o pessoal de Mileto disse, uau! E aí começaram a compreender, porque se você não se utilizar do recurso semântico de cada geração, você não se faz compreender, usando linguagens antigas e enfiando goela abaixo ou mente abaixo das pessoas, elas ficam sempre com a percepção distorcida. E o Novo Testamento, os apóstolos, eles mesmos, nos dão esse exemplo de utilização de linguagens da sua contemporaneidade para esclarecerem os seus contemporâneos, na perspectiva de que a gente também, entendendo quais são as mutações semânticas do nosso tempo, da nossa geração, sem alterarmos o conteúdo e o significado, façamos a mesma adaptação, porque o que interessa é a comunicação do sentido, do significado e da mensagem, e não um culto a letras. Como disse Paulo, a letra mata. O que interessa é o espírito que vivifica. O logos, no caso, que seria o verbo, então que seria o som que é uma vibração. É também... Seria isso. O logos não é só som, é também. Não é? Porque, por exemplo... seria a ação do verbo, é isso? O logos é mais do que a ação do verbo. É o desejo intrínseco, o ser, é a lucidez original não palpável. É a impalpabilidade absoluta. É a intenção. É a inexistência que é. É como eu digo em todo lugar, Deus não existe, ele é. Então, o logos é esse que não existe, mas a partir do qual todas as coisas são chamadas à existência. E todas as coisas são nele. E ele está em todas as coisas, mas em todas as coisas em que ele está, as coisas nas quais ele está não são ele. São nele, mas não são ele. São criações dele. Ele permeia todas as coisas, mas ele transcende as coisas que ele permeia. De modo que ele está para além do existente. Agora, nem todo mundo entende. Eu dou graças a Deus que você me compreende. Com certeza.